Boa noite a todos. Nós vamos dar sequência, então, à sétima aula do nosso tema de discipulado bíblico, tá? Hoje a ideia é nós falarmos sobre o discipulado e a igreja local. É importante que as mesmas regras sejam seguidas aí para o bom desempenho da aula, tá? Então, mantenha a câmera sempre ligada, não faça outra atividade além de participar da aula. Tenha papel e canetas, por favor, aí anotem suas dúvidas. É muito conteúdo que vai tendo nessa uma hora, depois se você guardar só na cabeça, é capaz de você chegar no final e nem se lembrar da primeira coisa que você teve dúvida. Então, anotem as dúvidas, tá? É uma escola, é aula, então a ideia aqui não é pegar tão leve também, até porque você pode rever várias vezes, pode anotar, abre um chat para conversar e perguntas depois, então é realmente para ser um ambiente aí de participação e também de denso material entregue para que a gente possa ter boas reflexões. E participe, pergunte no final da aula, não fique quieto, não leve dúvidas, sua dúvida pode ser do outro, então ajude, tá bom? Bom, o que nós vamos falar hoje? Dividir essa nossa uma hora aproximadamente aí, 1h15, em 3 temas, tá? Primeiro eu quero falar do porquê que a reunião é necessária, e aí a minha ideia hoje aqui, né, nessa aula, é falar do ambiente local, a igreja, né, aonde nós vamos discipular e por que que ela seria um local de discipulado. Na outra, o Lucas vai falar sobre como discipular, então ele vai falar mais prática. Novamente, para mim, hoje, eu vou tocar numa questão mais teórica do ambiente da igreja, do porquê que ela é o ambiente mais propício para a gente seguir o discipulado, ou seja, eu vou fazer, sim, uma apologia da visão tradicional cristã de culto. Então, nesse momento de pandemia, cai bem, né? Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, esse é o ponto 1, a Assembleia dos Santos, ela é necessária. E, bom, na parte 2, eu vou olhar exatamente, começo a responder a pergunta, né? Eu já respondo por que ela é necessária na reunião 1, mas aí no ponto 2 e no ponto 3 eu vou olhar para diversas formas da igreja. A primeira como um ambiente de desenvolvimento. Então, ela é, sim, um ambiente para discipulado, porque ela trabalha, ela é um ambiente para desenvolvimento de cada um. E depois, na parte 3, eu quero explorar a igreja agora pelas lentes do poder formativo dela. E aí eu vou olhar para a liturgia dela, porque que as práticas dentro dela são práticas que são para nos discipular, para nos tornar mais parecido com Cristo. Então, esses 3 pontos, vamos seguir por eles, e que Deus nos abençoe aí. Bom, preciso aqui, agora os assuntos eles vão sendo acumulativos, né? Nós vamos realmente agora visitando alguns outros conceitos, mas eu preciso resgatar aqui o que a gente falou lá na primeira aula, quando a gente definiu o que seria, o que a gente queria dizer por discipulado. Lá no contexto, a gente falou sobre discipulado de 2 formas, 2 termos, né? Um que o Dietrich Bonhoeffer vai usar no seu livro de discipulado, que significa realmente o ato de seguir a Cristo, né, de imitar a Jesus. E a gente também falaria de discipulado em algum momento, não como o ato de seguir a Cristo, mas como ajudar alguém a seguir a Cristo, né? E a gente tratou desse primeiro significado aqui de forma bem intensa nas primeiras aulas, né? E agora nós estamos tratando desse segundo significado, que é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo, tá? Por que eu estou relembrando isso? O que a gente tem que destacar aqui? É que ajudar outros a seguir a Cristo, ele vai, né, pressupor que quem ajuda é cristão, ou seja, optou por seguir a Cristo. Então, indo mais fundo, o que eu quero dizer? Tá? É que, em outras palavras, só pode ajudar quem é discípulo. Só ajuda alguém a seguir Jesus quem é discípulo. Isso pode parecer óbvio, mas isso vai fazer todo sentido quando a gente começar a falar do porquê, então, uma comunidade local, né? Pense comigo, né? Se ao invés aqui de somente um discípulo auxiliar um novo convertido na sua caminhada cristã, se um ajudando o outro, isso já tem seus resultados, imagina agora comigo se a gente tiver uma rede comunitária, um aglomerado orgânico de dezenas de pessoas numa cidade, num local, auxiliando cada um novo na fé a trilhar a jornada cristã. Se uma pessoa colocada do lado, caminhando contigo, pode te ajudar em muito, se dela mais experiente,
uma pessoa mais madura na fé. Imagina um ambiente cheio de pessoas de diversas experiências, diversas idades espirituais, ajudando uma única pessoa, abraçando uma única pessoa dentro de uma comunidade. Imagina o poder que isso tem, né? Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria que a gente tivesse, tá? Nesse momento. É por essa e outra razão que eu vou, então, iniciar aqui, como eu disse, fazendo uma espécie de apologia à nossa eclesiologia, né? A reunião, ela é realmente aí importante ou não? Tá? Então, nós vamos tratar aí disso. Agora foi. Bom, gente, vamos contextualizar a questão. Todos nós sabemos que não é nenhuma novidade o fato de que o número de pessoas que se identificam aí com a fé cristã é muito maior do que o número de pessoas que frequentam uma reunião semanal. Né? Quanto mais aqueles que, além de frequentar, eles aderem a uma igreja, se tornando membros, assinando um acordo, um pacto, ou algo do tipo. Se a gente for se lembrar, lá na aula 2, a gente vai ver a pesquisa que o Lucas mostrou sobre Datafolha, lá o percentual de evangélicos no Brasil. Lá dizia que um terço do Brasil poderia ser era considerado declaradamente evangélico. Né? E se a gente somar o percentual de católicos, né, na época da pesquisa, isso fechava 80% da população. Então, gente, com toda certeza, um terço, né, de evangélico, ou então 80% da população que se declara cristã, não são membros efetivos, não habitam dentro de prédios ou comunidades locais que sejam de forma pactual, de forma aliançada. Pensa, a gente está falando de 80% de 210 milhões de brasileiros. Né? Ou seja, 165 milhões de cristãos que se declaram, com certeza, não estão com o seu nome dentro de hall de membros das comunidades, das igrejas. E quando eu falo isso, né, essa quantidade de pessoas realmente membros de uma comunidade, além dela não ocorrer, ainda existe o que a gente chama de desigrejados, né, que vem crescendo cada vez mais dentro do contexto brasileiro. A gente não pode olhar para isso e falar que o aumento frequente de pessoas que cada vez mais não se alianciam, não se firmam dentro de uma comunidade, porque não acreditam. Não estou falando de pessoas que são ateus, estou falando de pessoas que se consideram cristãs, mas que não se afiliam, não investem numa questão de comunidade local. A gente não pode colocar na conta da Covid, por exemplo, nesses últimos 2 anos, porque a Covid, na verdade, ela não convenceu, de repente, muitos crentes que eles não precisariam mais investir seu tempo, seus recursos em comunhão física verdadeira. Milhões de pessoas já estavam tomando essa decisão, mesmo antes, né, das reuniões se tornarem online devido à pandemia. Tá? E isso a gente tem os dados estatísticos vão mostrar isso. Né? Os dados do IBGE, por exemplo, vão dizer que 1 em cada 5 evangélicos não se enquadra em denominação específica. Não está querendo dizer que ele se converteu e não quer entrar somente. Está querendo dizer que ele saiu. É como eu falei, a questão dos desigrejados. Então, a gente está falando de 1 a cada 5 pessoas. Né? Deixa de realmente congregar formalmente, né, se aliançar a uma comunidade, porque julgam não ser necessário. Não é que a fé em Cristo não é necessária, não se julgam necessário realmente fazer parte de uma comunidade local. Tá? Então, e aí a gente tem a igreja online, que veio dentro da pandemia, né, e a diversidade de opções na internet que dá força, acaba dando força para que muitas pessoas pensem, né, que é uma boa opção não gastar tempo reunindo presencialmente. Tá? Bom, eu espero que não ocorra aqui, né? Espero que isso não ocorra aqui, né? Que muitos que se perguntam, bom, mas com tanta oferta virtual e com qualidade de muita informação na internet, e se você procurar bem, você vai achar muita coisa com qualidade mesmo, por que que eu preciso gastar tempo, dinheiro, me vestir, acordar cedo no domingo, sacrificar meu passeio, domingo se for culto de manhã, né, mas sacrificar meu passeio com amigos, sacrificar meu descanso à noite para ir até um local físico para adoração, né? Há necessidade de eu ter que ficar escondendo o meu bocejo porque a pregação dos pastores são longas demais, eu estou com sono, se eu posso ficar na minha casa, deitado na minha cama, assistindo o culto da TV, e ali ninguém me vê, ninguém me incomoda, e eu particularmente estou escutando a mesma palavra. Então, pode parecer uma pergunta, assim,
não, eu não faço essa pergunta não é, mas pense um pouco. Bem, eu acho que as respostas para essas colocações, para essas questões que eu estou levantando aqui, na verdade, elas só vão revelar o que, que a gente entende como igreja, né? Qual a nossa definição que a gente adota como uma igreja realmente cristã. Eu vou até dizer, ouso dizer, né, que o nosso próprio entendimento da necessidade da comunhão e reunião dos santos, ela vai definir o quanto que a gente vai conseguir avançar na nossa jornada cristã. Tá? Então, eu vou dar uma definição aqui, né, escrevi ela particularmente com todos os detalhes que eu entendo que além de ser bíblico, apontam para uma necessidade de encontro, e aí quero ler junto com vocês, depois, obviamente, a gente conversar sobre ela. Então, eu coloquei assim, a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do futuro reino de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos do seu rei, afirmando uns aos outros como seus cidadãos, evidenciando o amor e a santidade de Deus. Essa embaixada é chamada para ser local de repouso da presença de Deus nessa era, prestando custo e sendo um meio de edificação mútua. Essa igreja é formada por crentes que vivem localmente em unidade e universalmente ligados ao cabeça. Bom, você pode pensar assim, mas essa definição é muito grande, me dá uma mais tranquila, uma mais catequética, uma mais simples. Peguei, né, propositalmente a pergunta 48 aí do catecismo da cidade, do time do Keller lá, onde ele vai responder a pergunta, o que é a igreja? Ele vai dizer, Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que em conjunto ama, segue, aprende e adora a Deus. Deus envia essa comunidade para proclamar o evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade da sua vida em conjunto e seu amor uns para com os outros. Embora a nossa definição seja diferente, primeiro, em volume de informação, tá? Eu queria lembrar as similaridades aqui e destacar algumas questões. Primeiro, ao mesmo tempo que ele, na definição, coloca que é uma comunidade eleita, eu coloco que é um grupo que funciona como uma embaixada. A similaridade também acontece na definição que ela é uma comunidade local. Tá? Eu afirmo que, ao mesmo tempo que ela participa de uma igreja atemporal, que a gente chama de igreja universal, ambos estamos afirmando aqui, né, o aspecto missional, ou seja, essa igreja enviada para proclamar as boas novas. Por ser local, ela vai tocar as gerações na história, ao qual carregam suas testemunhas no seu tempo. Eu falo sobre prefigurar um reino, né? Falamos algo nesse sentido, sobre prefigurar um reino, ou seja, ela serve de local nesse tempo presente, onde a subjetividade para as nossas mentes atuais do que significa reino, cujo rei é Cristo, seja eliminada. Nós vamos falar sobre isso, sobre o fato de a nosso linguajar, a forma como as escrituras tratam exatamente Cristo, reino, governo, como isso pode se tornar tão subjetivo para nossas mentes hoje e o quanto que a ideia de igreja, ela nos ajuda nisso. Ela é um local de repouso para a presença de Deus, ok? Falo também sobre isso. O templo do Espírito Santo. Falamos sobre um ambiente de culto e edificação mútua. O Keller vai dizer na resposta dele, né? De uma forma bem diferente. Ama, segue, aprende, adora. Enquanto eu vou falar sobre um ambiente de edificação mútua e culto. Então, embora, como eu disse, as definições elas têm similaridades, né? E exige aqui destaque de alguns pontos, eu quero chamar a atenção para alguns deles. Tá? Bom, primeiro, o que eu quero dizer com a afirmação que eu disse sobre esta igreja, ela é formada por crentes que vivem localmente em uma unidade e universalmente ligados ao cabeça. O que eu quero dizer com isso? Para a gente entender isso aí, eu quero primeiro ler uma declaração muito antiga sobre a questão do que é essa igreja. Depois eu quero que vocês adivinhem de onde que sai essa declaração. Diz assim, na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes. Estes três significados são, de fato, inseparáveis. A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela também existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Olha a dica aí do que deve ser. Vive na palavra
e do corpo de Cristo. E é assim que ela própria se torna o corpo de Cristo. Bom, se alguém chutou, talvez tenha chutado certo, de onde seria essa definição, ela é do Catecismo da Igreja Católica, da pergunta 752 do seu Catecismo, e eu usei exatamente devido que as palavras que ela usa aqui, né, repousam, né, na pessoa que começou a origem do discurso sobre igreja universal versus igreja local, que foi exatamente um padre antigo da Igreja Católica, padre Agostinho, o bispo de Hipona, que viveu lá no quarto século antes de Cristo. Ele que discursou exatamente sobre essa realidade da igreja universal, ou seja, a igreja com I maiúsculo, que é a igreja ao longo de todas as épocas, a igreja católica, a igreja universal de todos os santos, e a igreja local, a igreja visível. Ele discursou isso lá na sua obra, né, a sua obra Cidade de Deus, onde ele vai dizer isso lá. Tá? Diz assim, onde ele menciona isso na sua obra Cidade de Deus. Assim também a Cidade de Deus, enquanto peregrina no mundo, tem alguns conexos na comunhão dos sacramentos que não herdarão, que não habitarão na herança eterna dos santos. Na verdade, estas duas cidades estão confundidas nesse mundo e misturadas, termo permixtai, até que o juízo final as separe. Lá no capítulo 35 do livro 1 da Cidade de Deus. Olha o que ele diz, assim também a Cidade de Deus, enquanto peregrina no mundo, tem alguns conexos na comunhão dos sacramentos que não habitarão na herança eterna dos santos. Então, veja como ele relata. Ele está dizendo que existe alguns que estarão dentro, vivendo a mesma comunhão dos sacramentos, mas que não vão herdar a vida eterna. O que significa isso? Significa que realmente salvos estariam reunidos em um local misturado, e que nesse local aqueles que herdariam a vida eterna seriam alguns, e outros que estariam participando dessas mesmas práticas, como a Eucaristia, por exemplo, lá no fato, de forma surpresa talvez, na eternidade, não iriam seguir o mesmo caminho. Então, para Agostinho, era somente nesta realidade de viver igreja, né, que a gente poderia ter o que ele chamou aqui de corpus permixtum, ou misturados, o corpo misto, que ele chamava, o corpo misto de Cristo. E esse corpo misto, né, ocorre somente na igreja visível. Ele chamava isso a igreja visível, ou seja, a igreja exterior, humanamente percebida, a instituição como conhecer, os seus ritos, costumes, a igreja local, tudo isso era o que ele chamava de igreja mista. A igreja que ia conter pessoas que herdariam a salvação e pessoas que talvez não herdariam a salvação e fossem surpresas naquele dia. Então, vale lembrar que quando a gente fala de igreja visível, eu não estou falando aqui do edifício ao qual ela se reúne. E nem Agostinho estava falando, estava se referindo a uma igreja visível como um prédio. Tá? Se a gente for se lembrar, os primeiros cristãos eles não tiveram prédio até os primeiros 300 anos de vida deles, do cristianismo. Eles não tinham prédio. Então, quando eu falo igreja local ou visível, eu estou falando sobre o ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo em determinada área. No contexto da igreja primitiva, poderia ser, lá em Atos, casa, poderia ser a própria sinagoga, que eles tinham, né, a cultura de se localizar, locais públicos ou até a igreja da cidade. Ou seja, era um local, uma área determinada onde pessoas aliançadas se juntavam. Só, mas futuramente a gente vai ter aí a figura de prédios, né, ou locais fixos para isso. Mas então, se isso era o corpo misto, era a igreja visível, o que era a igreja invisível? A igreja invisível era a igreja una, a igreja católica, santa, que existe aí, que existia substancialmente dentro dessa igreja visível, que ele falava que era aqueles que herdariam a vida eterna. Então, onde Agostinho queria chegar, que dentro dos limites físicos da igreja institucionalizada, há pessoas que são verdadeiros crentes, né, e há incrédulos também dentro dessa igreja visível, a igreja como instituição. Aí a gente pode pensar, tá, mas Agostinho inventou isso. Da onde que ele tirou isso aí, que herege? Será que a gente tem base bíblica? Bom, ele faz isso em cima exatamente de ensinos, né, bíblicos e até no Novo Testamento, que não nos é desconhecido. Se a gente for se lembrar, nós vamos ver Cristo utilizando principalmente a metáfora sobre o joio e o trigo. E Agostinho falava exatamente que essa metáfora do joio e do trigo é o que ele chama de corpo misto. Ele está falando exatamente que no mesmo ambiente, tanto o joio quanto o trigo, eles vão crescer junto, e
existe uma grande probabilidade da gente se arrancar um, arrancar o outro. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar exatamente o coração. Então, então Jesus está usando essa metáfora, na verdade, para dar uma advertência para a igreja, para nós, para todos, que se, por um lado, ele ensina que a igreja deve praticar a disciplina e cuidar de todas as formas para que a pureza dela seja mantida e pessoas, falsos cristãos, sejam identificados, sejam disciplinados, por um outro lado, ele também vai ensinar dentro dessa parábola que se a gente não consegue identificar claramente, evidentemente, com toda a certeza, por causa de frutos, por causa de não arrependimento, se a gente não consegue, de uma forma acertada, né, ter algo que caracterize publicamente, gravemente, alguém da comunhão como se ela não representasse ser um cristão, a gente não deve arrancá-la, porque é bem provável que a gente arranque aí junto um trigo, né, acabe arrancando junto o trigo. Então, Agostinho se baseava nisso, nesse tipo de ensino de Cristo, para poder falar sobre o corpo misto. Bom, mas, né, se tudo isso é verdade, relevante, então o que enxergamos de uma igreja local nesse corpo misto, ela acaba sendo, então, por exemplo, um local onde necessita constantemente da aplicação do evangelho, ou seja, se a gente tem uma comunidade local, né, se a gente espera, se é esperado a gente ter igrejas que vai ter, sim, né, um corpo misto, o evangelho, então, não vai ser novidade, nenhuma boa notícia efetiva somente para aqueles que entram na comunhão, ou entram no hall de membros da igreja, e depois é como se não precisasse mais do evangelho. Não, o poder do evangelho, o poder de Cristo e sua mensagem vai tocar o crente todos os dias da sua vida, em todos os momentos da sua peregrinação, de forma que o evangelho tem que ser realmente aí a substância mais importante de uma comunidade local, exatamente por saber que é um corpo misto. Dentro dessa igreja local, gente, vai existir pessoas fracas e em diferentes níveis de maturidade. Tá? Todos os crentes nascerão de novo, né, e terão, devido a isso, diversas idades. Nascerão de novo em diversos momentos dentro de uma igreja local, pessoas que chegam mais tarde que outras e tudo mais. Então, embora todos vão ser discípulos, obviamente nem todos vão estar com a mesma, vamos dizer assim, experiência desenvolvida com Cristo na caminhada. Então, a comunidade ela vai se tornar um ambiente propício para a gente compartilhar essa experiência, essa maturidade de Cristo, né? Como eu disse, se pode haver corpo misto, pode também ter nascimentos ou conversões reais mais tardias dentro do próprio ambiente da comunidade. E a gente pode ver exemplo disso, né, da necessidade da aplicação do evangelho em todas as etapas da nossa vida. A gente pode ver, por exemplo, quanto que o evangelho vai nos ajudar na virtude da paciência, correto? A gente é paciente, como diz o livrinho lá da comunidade centrada no evangelho, a gente é paciente até que, né, desde que ninguém nos irrite. Então, na vida da comunidade, a gente vai ser confrontado e vai ser lá que a gente vai, através da paciência exercida por Deus, na cruz do Calvário, através da entrega do seu filho, é que a gente vai aprender a ter paciência quando a gente estiver cercado por pessoas que a gente vai ter dificuldade para amar. Então, na comunidade local, ela vai se preocupar de promover isso, ela vai providenciar o evangelho para nós lidar com o nosso déficit de amor, e ela vai providenciar pessoas que nós vamos ter que lidar e ter dificuldade para amar e aceitar, mas que nós vamos ter que desenvolver exatamente essa virtude dentro da igreja. Também existirão não convertidos que se chegarão a essa comunidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no aspecto missional dessa comunidade, essa comunidade ela vai atrair, vai trazer para dentro dessa família ainda outras ovelhas que estão, né, perdidas, mas que foram eleitas. Então, nem sempre os que vão se chegar serão convertidos, como é muitas vezes a realidade da nossa igreja, que entra gente por adesão. Na prática, pessoas elas podem se tornar frequentadores por muito tempo, até ocorrer sua conversão, por exemplo. Então, gente, Deus quer usar nossas comunidades, por mais desorganizadas que sejam, para atrair outras pessoas para a sua história, a apresentá-las ao Redentor, né? Então, logo, a igreja local é o primeiro contexto da nossa missão. E ainda importante, irmãos, é através dessa comunidade local que a nossa santificação ela vai ser colocada em desenvolvimento. Também é uma frase lá do livro Comunidade Centrada no Evangelho que vai dizer: o contexto, né, para a nossa santificação vai ser a comunhão com a igreja local. Diz lá, o agente da santificação
é o Espírito Santo. Seu instrumento é a verdade do Evangelho. E olha só, o contexto em que ela ocorre é a comunidade. O contexto que a nossa santificação ocorre é a comunidade. Vamos botar um gráficozinho aí. Mas voltando então à ideia de universal versus local, tá? A gente pode, ao ouvir isso sobre universal e local, a gente pode ter uma objeção, uma pergunta que a gente pode se fazer. Se eu sou parte da Igreja Universal de Cristo, se é isso que é realmente equivale, se é isso que entra para a eternidade, que vai habitar com ele, por que então que eu preciso fazer parte de uma comunidade local? Sendo que eu já pertenço a essa universal. Eu sou de Cristo. Eu não preciso de uma membresia local para me garantir que eu sou cristão. Ou então pensar assim, eu não preciso fazer parte da igreja local e ainda imperfeita como ela é, porque se ela é um corpo misto, né? Por que eu precisaria ainda fazer parte dela se ela é um corpo aí onde tem crentes e descrentes, né? Então, verdade seja dita, né? A nossa membresia na igreja, assim, universal, ela é um dom, assim como a nossa justificação em Cristo é um dom, assim como a nossa fé é um dom, isso tudo está escrito lá em Efésios 2, tudo isso realmente é um dom de Deus. Mas agora, a nossa membresia, né, na Igreja Universal, o corpo místico de Cristo, ela não deve ser abstrata. Ok? Ela não deve ser abstrata, subjetiva. Tiago vai dizer lá em Tiago 2, 14 e 16, que nós devemos, na nossa fé, se revestirmos de boas obras, por exemplo. Daí eu pergunto, se pensarmos que a gente não precisa fazer parte de uma igreja local, ok? Basta ser da Universal de todos os santos, não do Universal do Reino de Deus, mas do Universal do Reino de Cristo. Quem poderá nos ajudar a realmente verificar se a gente anda em boa obra e que a gente mantém um testemunho e ação que dignificam o nome de Cristo? Entendeu? Quem vai poder nos ajudar a realmente verificar se a gente anda, de fato, na fé verdadeira que é demonstrada em boas obras? Vai ser o mundo que vai nos supervisionar e vai nos auxiliar a entrar de volta para o caminho estreito? Quem é que vai exercer sobre a nossa própria fé uma supervisão sadia no nosso proceder? De fato, o mundo até vai olhar para o nosso testemunho, ele vai olhar, mas esperar que o mundo, né, nos auxilie na nossa caminhada, daí seria demais. Tá? Então, o que temos de relacionamento entre a membresia de uma igreja local e universal? Essa figura eu tiro lá do livro Igreja Essencial, tá, do Jonathan Leeman, um livro que foi publicado agora na pandemia, exatamente, um livro pela editora Fiel. Ele vai trazer esse gráficozinho, essa relação aqui na página 22, que eu achei bem simples, bem bacana, né, que tenta mostrar esse relacionamento. A ideia aqui é a seguinte, né, Deus, se o Espírito Santo aqui, ele nos regenerou e está em nós, né, e nos colocou para dentro do corpo universal de Cristo, então a gente vai desejar se comprometer com o corpo de Cristo e essa membresia genuína, né, a partir dessa membresia da Igreja Universal. Esse Espírito Santo vai criar em nós, né, uma membresia na igreja local, e aí essa igreja local, né, que por sua vez vai, através de olhar para nossas ações, do nosso testemunho, ela vai comprovar, ela vai demonstrar que realmente somos cristãos verdadeiros, membros da Igreja Universal da Fé. Então, voltando, nós somos gerados e incorporados à Igreja Universal pela fé, ok? Regenerados pela fé. Nós somos, então, inseridos numa família pactual, que deve se manifestar nessa igreja local, tá? E aí, nessa vida comunitária, nós vamos ter um proceder, que ele vai chamar aqui de ações, aos olhos dos irmãos, que vão comprovar e demonstrar, né, que somos filhos de Deus, de fato, nascidos de novo. Então, o meu entendimento hoje é que essa instituição da Igreja por Cristo, ela se dá dessa forma aqui. Ok? Durante as gerações, seu corpo católico universal ocorre, mas em regiões, localidades, elas glorificam o seu nome em determinadas áreas, determinadas épocas. Então, essa seria a relação entre, né, igreja local, igreja universal. Bom, mas o segundo ponto da declaração que eu fiz é que
a igreja é um local de governo que é modelo do futuro reino de Cristo. E aí eu uso lá o termo embaixada. Embaixada significa uma autoridade representativa, que carrega uma palavra com autoridade daquele seu rei. Então, 2 Coríntios 5:20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, irmãos, pensem um momento comigo. Tá? Quando a gente fala de boas novas, quando a gente fala de evangelho, nós falamos sobre, se pregamos o evangelho verdadeiro, nós vamos falar sobre um rei, mas a gente vive numa democracia. A gente vai falar sobre um governo absoluto, de um rei absoluto e de uma verdade absoluta nas escrituras. Mas pensa, nós vivemos no meio de uma sociedade onde tudo é relativo. Então, notem que o quanto isso, quanto a nossa pregação, a nosso estilo de vida que está misturado, né, para ser vivido em todas as camadas da sociedade, o quanto que pode se tornar subjetivo, até mesmo fantasioso, para as mentes modernas, né, que não têm experiência alguma com o tipo de governo e sociedade que se pareça com o que pregamos quando a gente fala do evangelho do reino de Cristo. Então, como se torna difícil a gente aprender essas verdades sem termos imagens reais e vivas que nos auxiliem na compreensão. Então, se o mundo ele é o palco onde é encenado o drama da redenção, usando aqui o linguajar o linguajar do Kevin Van Hooser lá encenando o drama da doutrina, que ele usa a linguagem de palco, do teatro, né? Se o mundo ele é o palco onde é encenado o drama da redenção e a vida da igreja ela se torna essencial para que a continuidade da grande peça do evangelho, a glória de Cristo, seja revelada, quão importante é a cena, a igreja, como exatamente o local onde a gente pode viver ou chegar próximo da figura a qual o evangelho desenha, de reino, governo, soberania, um povo. Então, se a gente olhar, né, então a gente vai ver outros pontos como a habitação da presença de Deus, que eu menciono também na definição de igreja, ou seja, a igreja é o local sendo edificada para se tornar uma igreja católica com santos de todas as gerações. E esse local como habitação da presença de Deus, Pedro e Paulo vão falar nas suas cartas. Tá? Notem, ele não é a habitação do Espírito de Deus hoje, ou seja, não é um governo distante, não é um governo subjetivo, nem muito menos virtual. É Deus que está habitando através do Espírito Santo na igreja hoje. Né? E aí Pedro e Paulo vão usar exatamente essas metáforas de pedras, ou de pedra viva, para falar sobre hospedar a vida de Cristo hoje no local chamado igreja. Né? 1 Timóteo 3,15, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha que afirmação magnífica que Paulo fala. Paulo fala sobre a igreja do Deus vivo, mas fala também da casa de Deus, e ele está se referindo exatamente à igreja. A igreja que ele conhecia, que ele fundou, a igreja dos santos. Bom, as escrituras ainda vão trazer, irmãos, outras diversas metáforas, e todas elas vão ser importantes, né? Porque elas vão enfatizar muito do nosso relacionamento com Deus Trino. Nós somos rebanho, ok? Nós somos família de Deus, filhos de Deus por adoção. Nós somos membros de um corpo. Paulo usa muito isso, quanto mais usa essa figura de membros de um corpo. Nós somos esposa, noiva, né? E aí tem outras figuras, coluna, baluarte, e por aí vai. Todas essas metáforas elas são necessárias para a gente entender o nível relacional dessa organização, corpo ou povo único na face da terra, que é a igreja. Todas essas são metáforas escolhidas cuidadosamente pelos escritores, pelo Espírito Santo, para revelar o aspecto. Notem, tudo isso aqui é coletivo, né? Então, aqui fala de rebanho, fala de um povo, fala de uma família que envolve muitos irmãos, fala do corpo que envolve muitos membros. Aqui, sim, fala da figura do leão, do casamento de Cristo com uma noiva, mas lá a figura é a noiva, a igreja universal. Então, assim, a gente pode ver que todas essas metáforas levam, né, a figuras de relacionamento, presença, coletividade. Então, por que reunir importa? Eu vou aqui agora começar fechando essa primeira parte, dando algumas razões.
Bem, importa porque Deus quis, óbvio, né? Deus quis que seu povo estivesse fisicamente unido com ele. A gente vê isso lá desde o Éden, Gênesis 3:8, como a gente vê em Deuteronômio 16:16, e por aí vai. Desde o Éden, Adão e Eva, com corpos físicos, caminhavam com Deus no jardim. Deus, quando reuniu o povo na terra prometida, ele falou sobre erguer um templo para que ele habitasse no meio deles, no meio deles. Deus se referia, Deus iria se reunir com um coletivo do povo, não individualmente na vida de cada um isolado. Deus manifestou seu desejo na presença ao se tornar mesma carne com aqueles que queriam se reunir. Aquele que estava com Deus, irmãos, e que era Deus, que somou carne e habita entre nós, como diz lá João 1:2. O maior movimento de Deus que mostra que está completamente unidos uns com os outros foi a encarnação. Foi a encarnação de seu Filho. Deus se tornou mais próximo de nós de uma forma que a gente nunca poderia imaginar. Então, em Cristo, o Deus pessoal se torna relacionamento humano, coletivo, povo, junto com pessoas. Terceira razão, seu desejo de instituir um povo não foi ao modelo de uma sinagoga, e sim de uma assembleia. Deixa eu explicar isso. A assembleia, né, no Antigo Testamento, lá usado com a palavra de carral, e no Novo Testamento, eclésia, ela sempre foi um termo utilizado para ajuntamento do seu povo. Seja quando o povo estaria, por exemplo, disperso no exílio e Deus os ajuntaria e os traria de fora, de novo, né, para viver juntos, ou, por exemplo, quando ele chamaria, né, o povo disperso para adoração, como o Joel 2:16, ou então o termo que maior descreve quando ele habitará futuramente no nosso meio, né, como lá em Apocalipse 21:3. O que eu quero dizer aqui é que, irmãos, a ideia principal é que as nossas igrejas, né, as nossas igrejas locais reunidas, elas representam a vontade e a presença de Deus estar com o homem. E isso não acontece na nossa internet, nem na nossa cabeça, né? Com certeza existe uma verdade em dizer que uma igreja é um povo e não um lugar. A gente às vezes usa essa expressão, mas a igreja é um povo, ela não é um lugar. Mas é um pouco mais exato dizer que a igreja é um povo reunido em um lugar. Grave isso. É mais exato dizer que a igreja é um povo reunido em um lugar. Tá? Isso não significa que uma igreja ela deixe de ser igreja quando as pessoas estão dispersas, não estão reunidas. Assim como um time de futebol não vai deixar de ser um time de futebol quando ele está disperso, passeando com suas famílias. O ponto é que reunir-se regularmente é necessário para uma igreja, assim como um time, né, tem que se reunir para jogar, para ser um time. Então, essa é a analogia. Bom, parte 2. Agora eu quero olhar para as Escrituras e falar sobre o desenvolvimento do cristão. Tá? Nós definimos na primeira aula o discipulado como o processo de nos tornarmos semelhante ao nosso Mestre Jesus. E a gente viu que isso ocorre naturalmente pela contemplação, né? Pelo fato de sermos seres passionais, chamados para se tornar a imagem daquele que amamos. Mas existe, irmãos, um aspecto comunitário pelo qual a gente é formado e direcionado para sermos como Jesus. Tá? E a gente vê isso nesse trecho de Efésios 4, né, bem conhecido nosso já, onde Paulo vai falar, né, que não cabe apenas à liderança local, nem a ministros líderes, né, unicamente a responsabilidade de edificar a igreja. Não cabe só. Vamos ler o texto aqui rapidamente. Diz assim, Efésios 4:11. E ele, está falando de Cristo, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que em cada parte realiza a sua função. Bom, vamos destacar algumas verdades daqui. Quero fazer algumas considerações a partir desse texto. O que esse texto está dizendo é que todos os santos, eles têm uma obra. Por consequência, todos, por ter uma obra,
devem ter algum tipo de preparo, ou serem preparados, ou serem capacitados. Tá? E se tem aqui tem um grande ponto aqui que eu concordo com o sacerdócio de todos os santos, né, grande trunfo da eclesiologia reformada de Lutero, defendido na reforma, está exatamente nesta participação ampla de todos os crentes na construção desse edifício que é chamado igreja, né? Então, quando o Lutero ele vai defender a ideia de sacerdócio de todos os crentes, a partir lá de 1 Pedro 2,9, que diz que somos nação santa, sacerdócio real, ou a partir de Apocalipse 1,6, que vai falar sobre Deus nos constituiu o reino de sacerdotes, ele não estava querendo levar as pessoas a acreditar que o sacerdote de todos os cristãos implica que cada cristão é seu próprio sacerdote, podendo assim julgar privadamente assuntos da fé, da doutrina e viver sozinho. Não, a essência da doutrina do sacerdote de todos os santos que ele defendia poderia ser expressa numa única frase: todo cristão é sacerdote de alguém e todos nós somos sacerdotes uns dos outros. Esse era o sentido e dá o sentido que podemos e devemos ministrar aos outros. Então, ninguém é sacerdote de si mesmo somente. Nós somos chamados, a linguagem de sermos sacerdotes é para sermos sacerdotes a outro, ajudar a ministrar a outro, não na substituição ou no papel único do nosso sumo sacerdote Cristo, não, mas a figura de sermos sacerdotes é sermos sacerdotes para outro. Então, o nosso chamado sacerdotal envolve o aspecto comunitário. Esse corpo ele tem espaço para cada um desempenhar sua função, é que Paulo está dizendo ali em Efésios 4. Tá? Isso concorda com o que Paulo vai dizer. Então, que os ministérios dados para a igreja local na pessoa de pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, é para capacitar cada um para desempenhar a sua própria função, para que o corpo seja devidamente edificado. Então, para Paulo, irmãos, se vocês nunca ouviram isso, mas para Paulo, quem edifica o corpo na questão de trabalho são santos todos. Não é o líder, não é o pastor. Quem edifica o corpo é a atuação de todos os santos, todos aqueles que são sacerdotes. Então, a gente vai notar que é nesse contexto de trabalho e serviço que Paulo vai chamar de preparação, é onde está, então, um dos objetivos do discipulado, né? Treinar pessoas para se edificar, para edificar o corpo à semelhança de Cristo, o que Paulo vai falar ali em Efésios 4:1, né? Vai dizer sobre sermos a figura de Cristo, chegarmos à maturidade, ou seja, o objetivo final do discipulado. Envolve, então, trabalho e serviço uns aos outros. Até que todos alcançamos a figura coletiva de alcançar a linha de chegada. É uma das diversas metáforas que Paulo vai utilizar, as figuras que Paulo vai utilizar a respeito dos Jogos Olímpicos, onde ele vai falar da carreira cristã utilizando esses termos. Então, até que todos alcancemos, ele está falando sobre todos chegarem juntos a uma linha de chegada, a completar sua carreira na fé juntos. E Paulo não defendia, então, a partir disso, o crescimento individual como o suficiente para a gente ser completo. Ele nunca olhava dessa forma, um crescimento somente individual para a gente alcançar esse tipo de discipulado. Não, ele falava como um aspecto comunitário. Então, seja a metáfora dessa corrida, né, para alcançar juntos, ou a do corpo vivo e funcional, lá de 1 Coríntios 12, as escrituras elas vão nos mostrar que os tradicionais meios de graça que a gente geralmente utiliza. Meios de graça aqui eu me refiro à forma como a gente recebe alimento espiritual de Deus e que é colocado no nosso ser, como batismo, ceia, ouvir a palavra. Os meios de graça não são os únicos que a gente geralmente trata como meios de graça nesse sentido. Meios de graça mais individual, que a gente recebe individualmente, como o batismo, como a ceia que ingerimos. Notem que existe um meio de graça que é totalmente coletivo, chamado sacerdócio de todos os santos, sacerdotes uns aos outros, ministério uns aos outros. Isso é um meio de graça, né? Um meio de graça coletivo que é determinado na igreja para a gente crescer. Então, irmãos, a metáfora orgânica de Paulo para a igreja mostra que a graça ela é transmitida pelo corpo de Cristo por canais horizontais, assim como o relacionamento vertical de crente para com Deus. Se de uma forma, então, eu cresço verticalmente, me relacionando com Deus, seja em disciplinas espirituais, das diversas que for, devoção, oração, jejum, enfim, eu também tenho um meio de graça totalmente horizontal que está relacionado à vida comunitária e ao serviço. Como Richard Lovelace, em seu livro Dinâmicas da Vida Espiritual, disse, ele escreve assim lá: nenhum indivíduo, congregação ou denominação de cristãos é espiritualmente independente dos outros.
A vida cristã normal não é simplesmente uma função do relacionamento do crente individual com Deus. É o que eu acabei de falar. A vida cristã normal, designada por Deus para que a igreja vivesse, não é função do relacionamento individual de cada crente com Deus, por mais que ele seja verdadeiro e necessário. Nenhum indivíduo, congregação ou denominação de cristãos é espiritualmente dependente uns dos outros. Se nos isolarmos, né, de crentes à nossa volta, que são designados para ser parte do sistema do meu crescimento, ou se os cristãos na minha volta são fracos, com certeza não vou poder ir tão forte, não vou poder ser tão forte, tão cheio do Espírito Santo como eu seria de outra forma. Se lembra de Paulo em 1 Coríntios 12, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ou seja, Deus nos colocou num organismo vivo chamado corpo, onde a nossa força ocorre quando o outro se fortalece. A nossa fraqueza acaba acontecendo quando o outro enfraquece. Então, esse aspecto comunitário é muito importante. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Ser egocêntrico não vai trazer nenhum proveito no cristão, mesmo que esse egocentrismo seja feito em nome de Cristo. Mesmo que esse egocentrismo seja feito em prol do meu crescimento individual, em detrimento de toda a vida comunitária. Bem, o aspecto comunitário ele já seria importante devido, né, ser o ambiente escolhido para ser templo do Espírito Santo hoje. Essa é a nossa visão da comunidade, a nossa principal, né, visão e valor é a presença de Deus, e eu acho que isso é uma razão mais que suficiente para poder olhar para o ambiente comunitário. Mas eu não estou olhando pela ótica somente da presença de Deus hoje, eu quero convencê-los de diversas outras óticas. Então, por isso eu quero ler alguns outros trechos e meditar neles por um instante com vocês. Por exemplo, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Quais são as experiências comunitárias citadas dentro desses dois trechos? E para onde elas apontam? Primeiro, a gente tem aqui aconselhamento mútuo através da palavra de Cristo, ou seja, fala sobre usar as escrituras no uso de salmos, hinos, cânticos espirituais, também para falar uns aos outros, como está falando aqui em Efésios 5:18. Ou seja, não está falando somente que eu uso salmos para cantar somente a Deus, está falando que eu uso salmos e cânticos espirituais para falar entre nós dentro de uma comunidade. Fala sobre ser através dessas práticas que a gente pode ser cheio do Espírito Santo. É através de práticas como essa comunitária que a gente consegue ser cheio do Espírito Santo. Então, embora todo indivíduo ele precise obedecer ao chamado de Jesus, nós não podemos somente seguir a Jesus como indivíduos. O contexto apropriado, né, para todo discipulador é a igreja. Para todo discípulo, o discipulador é a igreja. É a congregação, é a reunião dos santos. Tem mais textos. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 2 Coríntios 13:11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e Deus de paz e de amor estará com vocês. Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Então, Romanos 12:10, em qual ambiente aqui Paulo está falando para praticar o amor e honra de forma recíproca e altruísta? Unidade, uns aos outros. 2 Coríntios 13:11, Paulo está direcionando a igreja aqui para que faça exatamente o que muitas vezes não se capacitamos como sacerdotes para fazer, ou seja, exortar através da palavra uns aos outros, consolar uns aos outros através das verdades das Escrituras. Gálatas 5:13, em qual ambiente podemos servir uns aos outros? Eu consigo fazer isso isolado? Eu consigo fazer isso sozinho? Aonde podemos exercer isso de forma recíproca? Então, ao olhar para todas essas expressões aqui, uns aos outros, exorte-se mutuamente. Então, eu começo a visualizar a igreja como um grande laboratório de fé, onde a gente começa a aprender e a depender da graça e experimentar o poder transformador do evangelho em nós, no meio de nós. Então, um grande ambiente de desenvolvimento do discípulo para a imagem de Cristo. Isso é a igreja.
Então, se somos um reino que manifesta o porvir, se as nossas obras seriam, de certa forma, maior que a de Cristo, aonde é o melhor terreno seguro para começar a praticar elas? Pensa nisso. Se a gente é chamado para ser um povo que manifesta os sinais da era vindoura, se as nossas obras elas são afirmadas por Cristo, que elas seriam maior que Ele mesmo, aonde é o melhor terreno seguro para a gente começar a praticar isso? Se não nas nossas casas, nas nossas reuniões caseiras, nas nossas comunidades locais. Ainda vamos a mais um exemplo bíblico. Passagem de Hebreus aqui, 10, 19 a 25, ela vai ser uma das exortações mais fortes no Novo Testamento sobre a importância da gente se congregar, da gente congregar para a vida cristã. O autor, ele vai introduzir aqui uma série de conselhos, exortações nessa passagem. Diz assim, Hebreus 10, 19, portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Versículo 24. E consideramos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente pode ver aqui nos versos de 19, né, ao verso 23, muitos aspectos individuais. Está falando aqui do privilégio de cada um ter acesso, né, os crentes terem acesso à presença de Deus, principalmente a linguagem aqui de aproximemo-nos a Deus, é uma linguagem sacerdotal de se aproximar aos santos dos santos, né? Temos agora, então, essa confiança para se apresentar diante de Deus, do lado de lá do véu, pela fé no sangue de Cristo. Então, tudo isso aqui, né, ele traz acesso, intimidade, individualidade. Mas agora eu quero que preste atenção aqui nos versos 24 e 25. Tá? Diz aqui, nos exortando, né, os versos estão nos exortando a auxiliar uns aos outros nas práticas de boas obras e no amor. Diz que não deixe de afastar-se da comunidade da fé. Pensem, mesmo em vista das perseguições mais horrendas que eles estavam enfrentando, o conselho do escritor é, não deixem de se reunir. Vamos lembrar aqui, irmãos, os crentes aqui eram rejeitados pelo império, isso fazia alguns se afastarem do risco do encontro público e coletivo, tá? Era dever da igreja, que o autor está dizendo, animar os fracos que pudessem não suportar os desafios da perseguição por causa exatamente do se declarar igreja, do se reunir com os outros, do se confessar isso. Eles continuavam se reunindo, eles continuavam se congregando, em locais de sinagoga, em locais públicos, em casas, e eram pegos exatamente nesses locais. Também fala para nos encorajar, tendo em vista aqui o retorno de Cristo, ou seja, nos ajudar uns aos outros a viver nesse mundo com um proceder santo e íntegro, né, com uma sólida perspectiva e esperança no retorno de Cristo, nos animando uns aos outros através desse entendimento da ressurreição e da herança eterna. Então, tudo isso é feito mediante a ajuda um dos outros, mediante um outro. É bem possível que sozinho, em tempos de crise, como eles estavam vivendo aqui, a gente não teria força sozinho, a gente precisaria realmente desse encorajamento de um dos outros. Então, coletividade, perseverança mútua, tudo isso está representado aqui dentro do verso 24 e 25. Olha como funciona junto essa questão do acesso, intimidade e individualidade com o crescimento em coletividade. Bom, vamos se encaminhar para a última parte. A ideia aqui é explorar a igreja agora pelas lentes do seu poder, né, formativo. Como que a liturgia e o que fazemos nesse ambiente de igreja coletiva tem o poder também de nos discipular. Se, por um lado, o ambiente de serviço, de desenvolvimento, ele nos leva a parecer mais com Cristo, o que as nossas práticas como comunidade juntas, elas também nos levam a ser parecidos com Cristo, nos discipulam. Aí eu quero falar com vocês sobre um tema que desde a aula 5, né, quando eu falei sobre a antropologia, eu estava aguardando para despejar aqui em vocês. Esse Pierre,
Félix Bourdieu foi um sociólogo francês que ele trabalhou muito a antropologia, e ele acaba por ser citado no livro de James Smith em mais de uma das suas obras. Olha a frase dele em relação à concepção que ele tinha de homem, a definição que ele tinha de homem, homem social principalmente, e religioso, né? Ele vai dizer assim: a crença não é um estado de espírito, e muito menos um tipo de adesão arbitrária a um conjunto de dogmas e doutrinas instituídos, que ele chama de crenças, mas sim um estado do corpo. Gravem isso: a crença é um estado do corpo. Acreditar é algo que você faz, e algo que você faz com o seu corpo. Então, na aula 5, quando eu falei sobre contemplação como fundamento do discipulado, eu defendi que existia uma certa dinâmica que ligava o termo imagem com o termo idolatria, e que essa dinâmica é a mesma que foi designada para nos tornar semelhante a Cristo. Talvez vocês vão se lembrar agora, voltando lá na aula 5. Né? E eu disse que essa dinâmica é exatamente a adoração. E a adoração aqui é o que pode ser simplesmente usado como um sinônimo de liturgia. Tá? Então, liturgia, eu estou usando aqui e me referindo a toda a síntese, todo o resumo de prática de adoração de todos os tipos que a gente faz. Estou sendo mais genérico aqui quando eu falo liturgia e adoração. Tudo que a gente faz de determinadas formas, né, visando realmente a Deus, a agradar ao Senhor que servimos. Então, é esse tipo de liturgia que eu estou me referenciando aqui. Tá? Então, lá na aula, quando eu usei a expressão do autor Greg Beale, naquele livro Você se torna aquilo que adora, eu disse lá que as pessoas, elas, né, se parecem com o que adoram, né, sejam para a ruína, seja para a restauração. Gente, aqui é tudo relembrando a aula 5, a gente já viu isso. Qualquer dificuldade, volte à aula 5 para vocês lembrar, mas é interessante que agora as coisas comecem a se conectar, querendo ou não, aqui traz muito do que eu falei lá. Lá eu disse que essa dinâmica entre se tornar imagem daquilo que a gente, né, adora, ela funciona a partir da própria antropologia bíblica, ou seja, da forma como o homem foi criado para ser. O homem foi criado para se tornar igual ao seu objeto de fascínio, ao seu objeto de adoração. Então eu fiz algumas observações sobre o ser humano ser criado, né, como um animal, por exemplo, insaciável. Aí vocês devem se lembrar que eu falei do homem como garganta, como nefesh, como aquele que incansavelmente busca se satisfazer. Né? Ele foi feito exatamente dessa forma para estar diante de Deus e satisfazer nele. Eu falei também sobre a reflexão dessa imagem, ela está condicionada, ou seja, nós somos, no íntimo do nosso ser, reprodutores de imagens. Nós estamos sempre refletindo a imagem de algo, alguém, ou de algo, alguém que a gente se relaciona de forma religiosa, e a gente busca nesse algo ou alguém ser o nosso Senhor, ser o nosso Deus. Então, eu me referi que existe um processo de se assemelhar exatamente quando a gente está dentro dessa dinâmica religiosa. Mas por que eu estou relembrando tudo isso? Se eu dissesse para vocês que nossa religião verdadeira, ela não está designada para a gente, para ser algo que crescemos absorvendo apenas ideias, verdades, afirmações, conhecimento bíblico, doutrinário. E se eu dissesse que nossa religião verdadeira, ela envolve nós como um todo, né? Como a frase aqui do Pierre, algo que envolve também nosso corpo, também o que fazemos a partir do nosso corpo. O que esse homem aqui, que esse sociólogo aqui está levando para o campo da prática, né, é algo que geralmente a gente deixa apenas no campo das ideias, que é o quê? Que é afirmar que a nossa fé, ela é desenvolvida através do nosso corpo também, e através daquilo que a gente faz a partir da prática com o nosso corpo. Tá? É isso que significa o termo aqui, homem litúrgico. Tá? Ou seja, um homem que, em sua definição, né, está o fato de que a identidade dele, as suas crenças, o que ele acredita, inclui seu corpo ou inclui ele. Sua identidade repousa não no fato do que ele pensa ou do que ele acredita, mas no fato do que ele deseja, e ele deseja a partir de todos os sentidos do seu corpo. Então, lembrando aqui tudo que a gente viu na aula 5, e agora falando sobre essa questão do homem litúrgico, vocês vão entender aonde eu quero chegar e o que isso tem a ver com uma comunidade, com uma reunião local. O filósofo e teólogo, né, o professor lá do Calvin College,
o autor James Smith, né, autor aí de livros que muitos, eu sei de vocês da comunidade que já leram, como Você é Aquilo que Ama, ou então autor da, dos 3 clássicos deles, lá da Liturgias Culturais, né, Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Reino. Então, ele nos dá, dentro desse livro, Desejando o Reino, um modelo convincente do que seria esse homem litúrgico, né? Então, ele vai mostrar exatamente a relação desse nosso ser, né, e o objetivo da gente ter sido criado e aquilo que nos cerca com nossas práticas litúrgicas, por exemplo. Smith, aqui nesse modelo de ser humano bíblico, ele tem a intenção aqui de contrastar, desafiar outros 2 modelos que ele vai considerar incompleto na obra dele, tá? Eu vou falar rapidamente, mas, enfim, vocês podem ler a obra dele, que vai falar sobre isso. Então, o primeiro modelo é a pessoa humana como aquela pessoa que pensa, né, definida pelo pensamento, definida por operações racionalistas, e aí ele vai se basear exatamente no modelo cartesiano, o modelo de Descartes, né, penso, logo existo. Então, ele vai escrever exatamente sobre esse modelo de homem litúrgico para dizer que é um modelo mais completo do que o próprio modelo cartesiano de que o homem é apenas um ser pensante. Mas ele também vai falar que esse modelo é mais completo do que o homem o homem como um ser que crê, como um ser que é constituído de uma cosmovisão, e essa cosmovisão governa e condiciona toda a percepção de mundo que ele tem. Então, em outras palavras, para Smith, no seu livro, nós somos, antes de pensadores ou crentes, nós somos pessoas litúrgicas, ou então pessoas que amam, animais que amam. E ele vai admitir, né, que, embora essas crenças que temos, né, ou seja, um homem como crê, elas são, né, essenciais, nós possuímos, ele não descarta que somos seres que temos cosmovisões, ele não descarta nada disso, ele só vai dizer que existe algo mais essencial, mais primordial, que é exatamente o ser humano corporificado, ou seja, como disse Pierre lá, que leva em consideração também, na definição de si mesmo, o corpo, como o corpo funciona. E aí, então, irmãos, qual a relação dessas crenças, né, que eu possuo com o corpo que foi me dado para existir? Né? Qual a relação das minhas crenças com aquilo que, através do meu corpo, eu toco, eu acolho, eu abraço? Tá? Aí a grande questão levantada por Smith nessa obra teológica, filosófica, pedagógica que ele escreve nesse livro aí, é o que a gente faz com o corpo nessa figura de homem, então? Qual a relação do corpo com a nossa formação? Qual a relação do corpo com o discipulado? E mais ainda, qual a participação do nosso corpo no processo de sermos discípulos mais parecidos com Cristo? Então, conforme o próprio autor, né, conforme o autor que o próprio Smith cita no livro, né, quando o cristianismo ele se transforma em um sistema de crença, ele vai ser reduzido a algo acessível sem a mediação da igreja. E simplesmente por quê? Porque tudo que é preciso saber e crer parece nesse sistema ser absorvido individualmente, parece não ter necessidade de uma vida coletiva de igreja. Bem, irmãos, é aí que o Smith ele vai numa outra via, tá? Que a nossa orientação de formação no mundo não é apenas pela via do conhecimento, nem pela via da crença, mas é essencialmente, né, pela vida do amor, pela via do amor. E é aqui que ele vai se tornar, ou vai beber, né, vai mostrar o quanto que ele bebe de Agostinho. Né? Tudo que ele escreve aqui, na verdade, é baseado na teologia e filosofia de Agostinho. E aí, por que Agostinho? Porque foi Agostinho que deu ênfase a nós como seres encarnados, que a gente se orienta no mundo, né, através de algo, buscando algo que nos complete. Né? Ele vai pegar exatamente a figura de homem descrita por Agostinho, a partir do relato das suas confissões, como o homem como um ser humano que busca e vai atrás na sua jornada através dos seus amores. Né? E que é o que Agostinho experimenta na sua trajetória lá em Confissões. Né? Então, é de Agostinho a famosa frase, né? Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ou seja, o homem ele é criado para ser direcionado a amar um alvo, e até que ele encontre esse alvo, ele não vai descansar de procurar. É isso que significa, né, o que Agostinho está dizendo quando ele fala essa frase. Mas deixa assim eu colocar essa pergunta, deve assustar vocês. Deixa eu, né, explicar um pouquinho o que é essa figura. Eu acho que pode tornar um pouquinho mais claro, né, o que é, então, esse modelo de homem litúrgico aqui que
do Smith, e principalmente você deve estar pensando, o que isso vai se relacionar com a igreja local? Calma, vamos chegar lá. Bom, primeiro, esse modelo, como eu disse, ele vai assumir nosso corpo, a nossa corporalidade, e vai trazer para junto da nossa definição de homem, então, o nosso aspecto corporal. Ele vai dizer, então, que a gente sente o mundo através do nosso corpo, como essas pessoas, como esses animais amantes, como pessoas litúrgicas, e que é através do nosso corpo, né, através dos nossos afetos, que a gente se orienta, que a gente caminha para onde o nosso coração está apontado. Vamos começar aqui por esse modelo, por número 1. Né? O que significa, então, esse homem litúrgico em relação a ser intencional? Bem, aqui é o início do modelo, tá, gente? O modelo, ele parte de encarar o homem como um ser intencional. O que significa isso? O homem, ele é criado tendo, né, em seu coração algo que, né, uma busca, algo que o move. É por isso que a essência do ser humano aqui nesse desenho é apontado como uma seta, algo que é direcionado para algo. Né? E conforme ele vai defender, a partir de Agostinho, a gente não se orienta ou a gente não se intenciona algo pensando, mas a gente se aponta para o mundo, a gente se aponta para algo que a gente ama, a gente busca, né, a figura dessa bússola, a gente fica buscando exatamente algo que nos complete, que a gente se relacione, que nos sacie. Então, tudo que eu falei na aula 5, que se referem ao homem, né, que anela, que deseja, agora é retomado aqui nesse modelo. Né? Nós somos, sobretudo, animais que desejam, seres que amam. Tá? E quando eu falo amor aqui, não é a palavra amor que eu vou usar vulgarmente para dizer, né, amo uma pizza, né, amo pizza, amo pastel. Não é nesse sentido. Esse amor aqui, que a gente que define nosso ser, que é direcionado para algo, é aquele amor supremo, é um amor que tem poder de nos governar a nossa visão, né, formar no nosso imaginário uma imagem que nos faz correr atrás dela. É esse tipo de amor que eu estou me referindo. Né? Aquele amor que vai capturar o nosso coração, ou seja, o nosso amor maior. Esse é aquele amor no qual a gente vai jurar lealdade, né, mesmo que inconscientemente. Ou, como eu mencionei na aula 5, é aquilo que iremos adorar. Esse seria o nosso primeiro, vamos dizer assim, primeira parte assim de podermos definir o homem como um ser litúrgico. Então esse homem, né, existe nesse homem então esse impulso, né, para a gente ser direcionado para algo, para a gente buscar determinados bens, né, para a gente desenvolver relacionamento, buscar em relacionamentos. Então esse amor aqui ele pode ser orientado para qualquer direção, nota, ele pode, né, tomar várias direções. Pode até ser mal orientado, né? Então, logo o que nos distingue não é se amamos, se um ama o outro não. Não, todos vão amar, todos vão se direcionar para algo. A grande questão e o que nos distingue é para onde nós vamos estar apontados. O que nós amamos, né? Piper, né, John Piper, ele vai falar que o nosso coração funciona como uma fábrica de desejos, né? Ou então uma bomba de amor, ou seja, nunca desliga. Nosso coração nunca pode ser desligado, nem pelo pecado, nem pela queda. Né? Ao contrário, a queda, o pecado, ele apenas desqualificou, né? Direcionou essa seta, direcionou o nosso coração para outras coisas, fazendo a gente mirar em alvos ou desejos errados. Né? Na linguagem de Keller, seria deuses rivais, né? Fazendo a gente mirar para outros deuses. Tá? Então, isso primeiro, que somos seres intencionais, seres amantes que se apontamos para algo. Tá? Isso é a primeira parte. Mas dizer que a gente é criatura que é apontada para algo acarreta, então, uma segunda característica. Se a gente é orientado para algo. Nós buscamos uma meta, um alvo. Né? Ou seja, nós somos criaturas que têm fins. Ou seja, em outras palavras, o alvo, né, desse nosso amor é aquilo que vai se tornar no nosso imaginário a visão de recompensa, a visão de uma boa vida, a visão de um reino, como Smith vai chamar aqui. Então, o ser humano, ele desenvolve uma imagem, né, ele enxerga algo que para ele é a figura de prosperidade, e todo homem, todo ser humano, não é questão de ateu ou crente, todos nós temos ou desenvolvemos uma imagem, uma visão do que é prosperidade, seja olhando para o cenário bíblico, a narrativa, a promessa bíblica, seja olhando para a promessa do mundo, todos nós vamos se movimentar exatamente porque a gente vai colocar um alvo, a gente vai enxergar um alvo que vai tomar conta do nosso coração e vai nos direcionar para isso, né? Então, e aí, isso não é, como eu disse, não é apenas secular, tá? Isso essa busca de intencionalidade no homem, é para crente, para ateu.
E essa imagem, então, depois que formada e compreendida, ela vai nos motivar, vai guiar todas as nossas decisões. Né? Bom, já está muito abstrato, dá um exemplo, vamos lá. O que vocês acham que faz um homem, por exemplo, trocar de país, né, se aventurar numa capacitação, num treinamento para um determinado tipo de trabalho, sacrificar todos os laços, seja de amigos, de familiares, tudo que ele desenvolveu até a sua adolescência, até a sua idade de querer ir embora? O que faz ele trocar tudo isso, se não uma convicção de que vai encontrar o melhor tipo de vida lá fora, provavelmente, né, num aspecto financeiro e de qualidade, mas lá fora. Nós temos que entender que a pessoa, quando se move, lá no fundo, existe uma imagem na mente dela, um desenho, né, na mente dessa pessoa do que é um padrão a ser alcançado, algo a ser buscado que vale a pena lutar. E aí Smith vai destacar, né, no livro dele, que é importante enfatizar que se trata de uma imagem, não uma lista de ideias. Não é nesse mesmo exemplo o jovem pegar, abrir um jornal que falou sobre ofertas e grandes salários no exterior e olhou para aquelas informações, fez as contas, falou, é legal. Não é somente isso, não é somente ideias, né? Ele gerou uma imagem. Existe uma imagem consolidada de que essa pessoa ela vai conseguir alcançar o alvo dela, né? Ele vai conseguir capturar essa imagem se ele seguir isso. Então, o que ele quer defender é que a gente é primeiramente afetivo antes de ser cognitivo, a gente é amante antes de ser pessoas que pensam. Né? E é exato por isso que uma imagem, e aí aquele velho jargão, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É exatamente isso. A imagem vai nos capturar muito mais, porque ela vai nos inserir, ela vai nos colocar dentro, ela vai nos fazer imaginar nós vivendo exatamente disso, e isso vai ter um poder muito grande, né, em nos cativar, em pegar e se tornar o nosso amor supremo. Bom, Jesus já tinha falado isso, né? Mateus 6:21, ele já tinha dito, ele vai mostrar lá em Mateus 6:21 que o nosso coração ele vai apontar e vai direcionar aquilo que de fato for mais valioso para nossas vidas. Né? Ele vai dizer que onde estiver o nosso tesouro também estará o nosso coração. Não é algo novo em Agostinho, é isso que eu quero dizer para vocês. Essa antropologia não foi algo que ele inventou, não, isso está dentro da questão da antropologia bíblica mesmo. Nós somos criados exatamente com essa característica. Né? Assim a gente começa então a emular ou imitar a visão específica que a gente deseja. Né? E, como eu falei desse exemplo, poderia citar o exemplo, por exemplo, de alguém que tem um ídolo do futebol, né? Sei lá, a pessoa idolatra o Neymar, o moleque vai idolatrar o Neymar, então ele olha tanto, ele vê, ele enxerga um jogo, ele enxerga o espaço, ali, para ele virar uma imagem tão bacana, desperta nele um desejo tão grande de ser parecido que ele começa a se arrumar com o Neymar, ele corta o cabelo com o Neymar, né? O Neymar já virou o ídolo, ou seja, dele, ele tenta imitar o jeito que ele anda, tenta imitar o que fala. Ou seja, tudo isso funciona exatamente por causa disso, por causa dessa imagem, desse ícone, dessa questão que foi formada, que ele viu, né? Seja história, seja vídeo, seja filme, tudo isso vai falar muito mais do que apenas ideias. Então, a verdade que a gente está querendo buscar aqui, né, que queremos encarnar o mais rapidamente, né, é que tudo aquilo que desejamos, né, e estamos almejando ser, ele funciona primeiro a partir de imagens. E essas são o que o Smith vai dizer, as visões de reinos, né, que nos fazem, por exemplo, levantar de manhã e nos preparar novamente para essa busca. Só que, irmãos, dizer que todo ser humano deseja um reino não significa dizer que todo ser humano deseja o mesmo reino. Né? Existem muitos reinos concorrentes aí que podemos, né, que poderemos volta e meia nos pegar inseridos. Mas aí, bom, somos seres intencionais, somos geralmente, né, seres, né, teleológicos aqui, ou seja, que tem um alvo, que a partir de entender uma visão de boa vida, a gente corre atrás dela. Mas, bom, tem outros, qual é que estão os outros, né, objetos desse modelo de ser humano aqui? Bom, somos criaturas do desejo, o nosso amor está sempre orientado, né, essa imagem da boa vida penetra em nossos ossos e vamos modelar, então, o nosso coração, né, o nosso caráter, de forma que o nosso desejo, a nossa
nossa vontade, ela vai para uma direção específica, né? Aí o Smith vai perguntar no livro dele como é que isso ocorre, né? Quais são os mecanismos que vão fazer esses conceitos aí de vida feliz, essa imagem de boa vida ser então penetrar nos nossos ossos, nos nossos corações a ponto de nos governarem? Vai acontecer por mágica, né? E aí o que ele defende é exatamente onde entra o papel dos hábitos. Hábitos para ele aqui, na verdade, são as disposições interiores que elas vão ter um papel determinante na orientação do nosso coração. Ou seja, com o tempo, através do que ele vai chamar de segunda natureza, né, ou rotinas automáticas, ele vai defender que esses hábitos eles vão se tornar a base do nosso desejo, como uma dobradiça que vai fazer o nosso coração girar exatamente para determinados, né, para determinadas, né, intenções, para determinados alvos, para determinados objetos. E ele vai falar exatamente que é a partir disso, a partir de hábitos. Tá? Pegando o mesmo exemplo, vamos transformar esse hábito no exemplo que eu estava falando sobre o menino, né? O mesmo exemplo da pessoa que se sacrifica, né, que se muda para o exterior e sacrifica tudo. Ele possivelmente ele não acaba acordando e pensando na mesma cena e imagem, né, do tipo de boa vida que ele quer ter todo dia. A pessoa que pensa, né, em ir para fora, em fazer tudo isso, sacrificar tudo isso, ele não fica automaticamente pensando nisso, né? Ele pode ter momentos que ele para refletir, né? Vai ter algum momento que ele vai refletir nisso. Mas já existe algo na rotina diária dele que orienta para ele a viver um tipo de vida que é apontada para isso, né? Ou seja, em outras palavras, ele vive um estilo de vida, esse seria o hábito, tá? Aqui é o significado, ele acaba vivendo um estilo de vida ao qual ir para fora, buscar dinheiro ou outra qualidade superior de vida é a principal característica de tudo que ele faz. Entendeu? Então, assim, ele ele não fica pensando somente nisso, ele começa a desenvolver um tipo de estilo de vida que é orientado para que tudo que ele faça é buscar exatamente uma qualidade de vida e uma prosperidade financeira. Entendeu? Então, a imagem que ele gerou, ela começa a desenvolver, ele começa a viver práticas e mais práticas que, de forma automática, sem ele precisar nem pensar nisso, reforçam essa orientação e começam a direcionar. Nota que o coração aqui começa agora a também direcionar o nosso desejo para exatamente essa imagem que a gente formou. E aí que entra, então, irmãos, o outro elemento aqui, o último, que é o papel da prática, né, na formação desses hábitos aqui, que seria esse último integrante do nosso diagrama. Como é que esses hábitos aqui eles se implantam em nós, né? Como essas disposições que podem nos auxiliar a fazer algo no modo automático, sem a gente estar pensando o tempo todo naquele alvo que a gente tem que chegar, como é que ele se forma, né? Então é aqui que o Smith vai dizer que a corporalidade, o corpo, a observação de quanto de sermos seres encarnados vai fazer todo sentido, tá? E aí o que ocorre é que toda essa imaginação aqui que capta o nosso coração, né, essa imagem de boa vida, ela vai ser, irmãos, experimentadas em doses de experiências que vão nos certificando que a gente escolheu a melhor visão de boa vida através dos nossos sentidos. Ou seja, é através do nosso corpo, através das práticas que a gente vai fazendo com ele, que a gente vai comprovando, que a gente vai provando que aquela imagem que a gente tem de boa vida é algo que vale a pena e que a gente vai ficar, né, dia após dia, no direcionando nosso coração para isso. Ou seja, tem uma participação aqui, tudo que a gente faz, tudo que a gente pratica, né? Essas diversas práticas, elas vão colocar em nós, então, inclinações por meio de rituais e repetições, e tudo isso por quê? Porque o nosso coração foi feito para se satisfazer através dos nossos sentidos. Pode parecer muito carnal isso que eu vou dizer, mas isso é a verdade. Nosso coração, eu não estou falando do coração caído, nosso coração, criado por Deus, nossas entranhas, ele foi feito para se satisfazer também através dos nossos sentidos. É por isso que a experiência comunitária ela deve nos levar a provar e ver o quanto que o Senhor é bom, né? Que é o conselho do salmista lá em Salmo 34. Provar e ver o quanto que o Senhor é bom. É o conselho do salmista. Davi, com certeza, ele foi treinado, irmãos, em seu desejo, após experiências e experiências de contemplar Deus em seu santo templo, a ponto dele dizer, lá no Salmo 84, 10, melhor é um dia nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Ou então de Davi ter a certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, que uma coisa só ele desejava como amor supremo, que ele vai falar no Salmo 27,
uma coisa só, pedir ao Senhor, eu buscarei, que eu possa contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu tempo todos os dias da minha vida. Aqui eu quero pegar todo o conceito desse homem litúrgico, eu falei que isso de alguma forma ia fazer sentido, até agora eu sei que parece que não tem nada a ver, mas vamos lá. Todo o conceito desse homem litúrgico, né, o que concerne a prática, é o que a gente faz a partir do nosso corpo, eu quero usar tudo isso para fazer o link com a necessidade de uma comunidade local. É o seguinte, se a nossa prática de liturgia semanal, caseira, diária, culto caseiro, ou seja lá a frequência que a gente vem adotar, a forma como a gente vem adotar, se essa prática ela fosse mais que uma mera determinação da igreja local, seja da Corandel, que escolheu reunião de oração sexta, que implantou sendo culto no domingo e uma reunião caseira na terça, ou seja, se a nossa prática de liturgia semanal, seja qual for mais do que essa mera determinação da igreja ou da liderança, mas se ela fosse uma forma, ou a maior forma da gente encenar, da gente vivenciar a realidade do evangelho, né? E assim a gente nos inserir com todo o nosso ser num conjunto de práticas que vão nos aculturar, que vão nos cercar e nos amoldar, a gente ser semelhante a Cristo e seus verdadeiros discípulos. Pensem comigo, irmãos, se a imagem do reino, né, que deve cativar o nosso coração, e as práticas que nos remetem a esse reino, se elas forem designadas para ser vividas dentro da igreja local, se tudo aquilo que eu falei que pode parecer subjetivo, e se elas foram designadas exatamente para a gente viver dentro de uma igreja local que consegue gerar exatamente essa imagem e essa experimentação de boa vida que vai fazer ser superior a qualquer outros tipos de práticas que a gente vai ter, querendo ou não, no nosso dia a dia, que vai nos gerar imagens rivais de boa vida, deuses rivais. E se a igreja for designada para ser a igreja local, este local. Aí pensa comigo, se nos prostrarmos juntos em adoração, for a forma mais palpável de entender o senhorio de Cristo sobre tudo e todos, como a gente vai ter lá em Romanos 14:11, como a gente vai ter em Isaías 45:23, né, onde vai dizer que diante de Cristo todo joelho vai se dobrar e diante dele toda língua vai jurar. E se isso começar a criar exatamente como um pano de fundo, a igreja local como um pano de fundo para que eu possa não só acreditar, aí vem a questão da crença, mas eu posso começar a experimentar com Deus junto com todo o povo, a gente começa a praticar e viver exatamente dia após dia, pessoas prostradas reconhecendo a Ele no nosso meio. E se isso for uma imagem que deve nos formar e que deve ter tanto impacto quanto declarar isso, quanto falar isso, se eu viver isso, e se o partir do pão juntos é a maneira mais próxima da gente participar de um banquete que ainda ocorrerá, né? Ou seja, se realizarmos a ceia for a maneira mais próxima da gente experimentar o que um dia de fato vai ocorrer, como na nossa promessa dada por Cristo, né? Que fazemos isso em mente, né? De um banquete que a gente vai ser bem-aventurado em participar, como foi, né? Como foi Cristo prometendo na instituição da ceia lá em Lucas 22, ou então um relato em Apocalipse 21, Apocalipse lá 19:9 do nosso banquete com ele. E se a ceia for a prática comunitária e litúrgica que me faz dar forma exatamente ao que eu apenas imagino como vai ser lá, se eu conseguir provar disso aqui. Cearmos juntos é o que nos conecta com a promessa e a esperança da volta dele, fazendo um vivermos no presente, né, exatamente aquilo que talvez a gente experimente, né, que a gente vai saborear na eternidade. E se ministrarmos uns aos outros, orando por curas e milagres, né, se experimentarmos uma realidade do porvir e sermos treinados para uma missão para levar essa notícia, o evangelho ao redor do mundo, de um reino que está próximo, se isso tudo que estamos praticando dentro da comunidade, seja pregarmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, orar para um, ver coisas acontecer, se tudo isso for um cenário do que vai acontecer no milênio, do que vai acontecer exatamente aonde habita a justiça, onde não existe mais dor, onde não existe nada, e se for esse ambiente chamado igreja, for o primeiro local para a gente ser imergido nessa graça que a gente deve compartilhar, seja a palavra, seja o poder do Espírito Santo. Lembrem lá, Mateus 10:8, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem de graça.
Então, assim como os discípulos, né, a terem sido treinados, porque isso eles são incumbidos de uma missão a irem pelas cidades, será que isso não foi reservado para a gente viver também no âmbito de comunidade e isso ser exatamente o que a gente prova de graça aqui, de compartilhar essa graça? Então, todos esses exemplos que eu estou aqui agora funilando, né, todos esses são exemplos do que ocorre ou deveria ocorrer dentro de uma igreja, dentro de um culto, ou vamos chamar aqui dentro de uma reunião com uma liturgia viva. Notem que tudo que está aqui, né, está envolvendo mais que apenas a mente e o intelecto. Né? Você toca pessoas, você adora com o seu corpo, você dança a Deus, você enxerga milagres, você ora e pessoas são curadas, você impõe as mãos. Né? Tudo isso está relacionado, exatamente, está envolvendo todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos. Olha o que diz aqui James Smith ainda no seu livro Desejando o Reino. Antes de teorizarmos sobre a natureza de Deus, cantamos louvores a Ele. Antes de expressarmos princípios morais, nós recebemos perdão. Antes de sistematizarmos doutrina das duas naturezas de Cristo, por exemplo, nós recebemos o corpo de Cristo na Eucaristia. Antes de pensarmos, a gente ora. Este é, antes de tudo, o tipo de animal que somos. Somos um animal litúrgico. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que tudo, e notem que tudo que ele coloca aqui são, né, rotinas ou práticas, né, que a gente faz dentro dos nossos cultos. Tudo que a gente faz aqui precede, ou existe para preceder exatamente a nossa doutrina, exatamente as nossas afirmações. Tudo isso faz parte de como a gente vai encarar e viver a nossa fé. Bom, então eu estou me direcionando aqui para a gente fazer uma afirmação. Então, além de um ambiente de desenvolvimento, que eu tratei na parte 2, este local também serve para nos aculturar, nos mudar de uma forma. Né? Se você deseja que as pessoas que vêm à fé aprendam uma nova cultura, né, particularmente a cultura dos céus, com seus valores, práticas, como é demonstrado na vida de Jesus e seus ensinos ao redor do Novo Testamento, elas vão precisar, de alguma forma, estar imersas numa cultura por um tempo. Pensa, as pessoas, embora elas assumam a afirmação dogmática rápida, elas conseguem professar, elas não mudam os seus hábitos e seus costumes de forma repentina, mas é com o tempo que elas vão, até mesmo inconsciente, elas vão assumindo uma nova cultura e seu comportamento e valores eles vão sendo transformados. Né? E quando eu falo que não mudarão repentinamente, eu não estou me referindo ao Novo Testamento, Novo Nascimento, gente, regeneração. Eu estou me referindo ao modo de vida que abrange todas as práticas, né, contraculturais que nos cercam. Como usamos nossos recursos, como amamos uns aos outros, como cuidamos da nossa família, como valores diversos que o mundo está aí fora. Todos nós aqui somos exemplos, estamos mudando ainda, nós estamos sendo formados ainda nisso. Entendeu? Então, tudo isso acontece e tudo isso acelera e tem sentido quando ela acontece dentro de um ambiente que ele é um microcosmos, vamos dizer assim, do reino de Deus. Se não existe isso, como é que a gente se acultura? Como é que a gente muda? Como é que a gente adquire novas práticas? Então entendendo onde eu quero chegar, que o fato da gente não entender que a igreja local, com o seu ambiente de desenvolvimento ou o seu ambiente de prática, seja ela todas essas práticas que eu falei, batismo, ceia, oração, palavra, pregação, adoração, louvor, se a gente não tem isso que nos leva para algo mais próximo, mais contextual do que é um reino, um governo de Deus sobre pessoas, aonde tem um Senhor que é adorado, tudo isso a gente lê, não é? Tudo isso a gente lê. Mas se a gente não consegue ter um ambiente que nos aculturize disso, como é que a gente acha que a gente vai ser formado como discípulo, sendo que o nosso corpo precisa ser imergido numa cultura dessas? Né? Não, seria um erro pensar isoladamente que os cristãos primitivos eles viveram o que viveram em Atos, a parte do que eles vivenciaram 3 anos e meio com Jesus. Sim, a descida do Espírito Santo mudou e transformou eles poderosamente. Agora, pensa comigo, comer junto, repartir e não deixar, né, que nenhum deles passe necessidade, permanecer em oração, todas essas coisas eles viram, presenciaram, olharam, estiveram junto com Cristo, fazendo exatamente isso diariamente durante 3 anos e meio, no maior intensivo de discipulado corpóreo que eles puderam ter com Cristo, fazendo isso. Então, quando a gente vê lá que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, a partir de pós-orações, a gente pensa que isso, nossa, mudou do nada, a rotina entrou deles, eles começaram, irmãos, tudo isso aqui Cristo fazia. Eles poderiam estar dormindo às vezes, eles poderiam não entender o que ele estava fazendo, mas eles ficaram vendo Cristo fazendo isso aqui direto, eles
tinha em volta deles um cenário onde isso aqui estava sendo praticado, né? Discípulos permaneceram em práticas que experimentaram também com seu mestre. Aqui é uma afirmação do Samuel Whitefield, no livro, né, que eu usei muito na aula 5, né, o discipulado começa com contemplação. Ele diz: a informação não é suficiente para transformar as pessoas. A transformação requer um contexto, grave isso. E esse contexto é a igreja. É o lugar onde a cultura bíblica é demonstrada. Tudo o que eu falei aqui, Samuel Whitefield, ele resume nessa palavra. Informação não é suficiente para transformar pessoas. A transformação requer um contexto. E esse contexto é a igreja. Ok? É o lugar onde a cultura bíblica ela é demonstrada. Vamos encerrar essa parte, algumas observações, né, final, que até o Smith vai salientar em seu livro. Práticas litúrgicas formativas são comunitárias e sociais, não há práticas privadas, ok? Nosso coração constantemente estará sendo influenciado por outros, a gente viu isso na aula, né, 2, se não me engano, com o Lucas, a gente falou sobre isso, sobre a gente ser influenciado por outros. Mark Dever vai falar isso também no livro dele, Discipulado. Então, só que aqui eu estou enfatizando as práticas litúrgicas formativas, elas são comunitárias e sociais, ok? Essas práticas que têm poder formador de hábitos e que podem nos orientar em relação ao nosso desejo, elas são comunitárias. Há sempre um telos, um objetivo embutido nas práticas de qualquer instituição, seja ela empresa, familiar ou religiosa. Isso também Smith vai dizer no seu livro. Ou seja, não há hábito nem prática neutra em nenhum tipo de instituição, até mesmo numa igreja local, né? Visto da forma antropológica, como mostramos o homem já como um ser litúrgico, né? Nós podemos estar sendo formados por instituição o tempo todo. É o que o Smith vai defender, né, no livro dele, Desejando o Reino, porque ele está falando exatamente a respeito da universidade, e ele aplica isso à vida cristã, mas ele está querendo exatamente isso. Toda instituição, toda corporação, ela tem um hábito, um objetivo embutido nas práticas dela, né? Todos os hábitos ou práticas querem nos transformar ou formar em determinado tipo de pessoa. Então, a pergunta que temos que fazer é: qual o objetivo desse conjunto de práticas e hábitos e o que elas podem estar formando em mim? Né? Qual é o objetivo, então, de termos todas essas práticas comunitárias e o que elas podem estar formando? Né? E aqui, esses hábitos que estamos falando, irmãos, formados por liturgias que eu mencionei, o autor ele vai diferenciar de outros hábitos tênues, tá? Porque a gente lê hábitos aqui e a gente fica pensando que eu estou falando aqui de hábitos da mesma forma que eu tenho o hábito de escovar os dentes, tá? Mas no livro ele define que esses hábitos que têm o poder formativo de identidade não são hábitos tênues, que ele chama, que são hábitos simples, como escovar os dentes, por exemplo. Hábitos formativos de identidade, né, que transformam o que eu sou, são hábitos mais densos, são hábitos que têm poder de governar, como, por exemplo, liturgias, né, como uma ceia, tudo isso, ceiarmos semanalmente, tem um poder formativo tão grande que nós temos que confessar, a gente perderia muito se a gente não considerasse, né? Orar, cantar juntos, pregar uns aos outros o evangelho, ceiarmos semanalmente, já falei. Então, tudo isso são práticas que se a gente desconsiderar o ambiente de culto e necessidade, a gente desconsidera uma parte muito importante da nossa formação. Tá? Então, irmãos, a igreja é chamada para ser esse contexto histórico, né? E contexto histórico de praticar e vivenciar a nossa fé. Né? A igreja é chamada para ser aquela que nos formará como discípulos. E aí, como eu coloco aqui no final, se o culto local, as reuniões de adorações, os atos comunitários carregam um papel formativo por nos inserir num enredo da redenção que se aloja em nossas entranhas, alimentando o nosso alvo de atingir o reino, nos eximir deles, nos afastar deles, poderá acarretar que outras práticas nos moldem. Essa é a questão, ok? É aqui que eu encerro. São 10h15, deu aí exatamente 1h15, um pouquinho mais, né? 8h30, começou 8h40, né? Deu um pouco mais. Mas aqui eu encerro, e aí agora fica para a gente ter dúvidas. Aqui algumas leituras recomendadas, tá? Que eu usei agora, Mark Dever, Discipulado, a gente já tem usado. Aí, usei aqui um pouco da Comunidade Centrada no Evangelho, um livro que aconselho vocês a terem. A gente trabalhou isso nas casas por um bom tempo, alguns anos atrás. O próprio livro do James Smith,
na Desejando o Reino, ou também se você quiser utilizar, por exemplo, aí o mesmo dele, Você se torna aquilo que você adora, que é um mini livro do Desejando o Reino, onde ele aborda a mesma ideia, só que para um público mais de igreja. Ou esse Jonathan Leman aqui, A Igreja Essencial, também utilizei, são exemplos aí de literaturas que você pode estar lendo para aprofundar mais nessas questões.